para a nossa instrução, para a nossa edificação na fé. Nós vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor com um coração de fato voltado para o trono da graça. Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. Neemias capítulo 8, assim nos diz a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe o livro da lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, que estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maséias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabitai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, e os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou,
porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram uma festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós lemos a Tua palavra. O texto, Deus, nos mostra como a Tua palavra é preciosa, importante, necessária para a vida do Teu povo, para a vida da Tua igreja. Mais uma vez, ó Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que fale os nossos corações. Por amor do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu vou falar nesta noite sobre os frutos da palavra de Deus. Os frutos que a palavra de Deus produz quando ela é pregada, quando ela é ensinada, quando ela é central na vida do povo de Deus, na vida da igreja. No dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses que Martinho Lutero afixou nas portas da cátedra de Wittenberg é um marco da reforma protestante. Marca o início de uma nova jornada na vida do povo de Deus. Naquelas 95 teses, basicamente, Lutero queria discutir questões relacionadas à penitência, à indulgência e à salvação pela fé. E naquele momento acontecia um movimento chamado humanismo, e no humanismo eles estavam retornando às fontes, retornando aos clássicos. Os reformadores entenderam que eles precisavam retornar às Escrituras Sagradas. Precisavam voltar às Escrituras Sagradas para que pudessem reformar a igreja. E a intenção dos reformadores não era criar uma nova igreja, mas fazer com que a igreja voltasse às Escrituras. Fazer com que a palavra de Deus fosse central na vida do povo, fazer com que o povo tivesse uma vida pautada pela palavra de Deus. A reforma protestante tinha esse objetivo. E então, com este marco, há aqui um retorno à palavra de Deus, para que a vida do povo de Deus fosse reparada à luz das Escrituras Sagradas. E então os reformadores até pensaram nos templos que seriam construídos e nas suas reuniões. Aquelas reuniões passaram a ter um púlpito e a palavra de Deus ficava no centro, como nós a temos aqui neste púlpito, para trazer ao povo de Deus a ideia de que a palavra de Deus ela precisa ser central na vida da igreja. Como é que nós podemos reformar a igreja e como é que nós podemos reformar a nossa vida? Somente quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus. Somente quando a palavra de Deus se torna central na nossa vida. E diante de momentos delicados, diante daquela igreja, diante dos clérigos, Lutero, tomado pelo Espírito Santo de Deus, teve toda a coragem de afixar aquelas teses. E a tese de número 62, Lutero diz assim: a grande riqueza da igreja, o verdadeiro tesouro da igreja, é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. O que fazia da igreja uma igreja rica era que a palavra de Deus era central na vida da igreja. O que enriquece a vida da igreja não é o patrimônio que ela tem, não é a conta gorda que ela tem, mas se a palavra de Deus ela é central na vida da igreja, se a igreja é orientada pela palavra, se a igreja é nutrida pela palavra, se a igreja é instruída na palavra de Deus, ela é uma igreja rica, apesar do templo e do local que ela está. A igreja ela pode estar bem localizada, ter um templo bem suntuoso, mas se a palavra de Deus não for central na vida da igreja, a igreja é pobre. Mas a igreja
ela pode estar num bairro pobre, pode não ter um templo suntuoso e aconchegante, mas se a palavra de Deus ali é pregada, é ministrada com fidelidade, ali há uma verdadeira igreja. Calvino entendia que a verdadeira igreja tem 3 marcas. Uma das marcas é a administração dos sacramentos, a administração da disciplina e a fiel exposição da palavra de Deus. Quando nós comprometemos a exposição da palavra de Deus, nós comprometemos a vida da igreja. Nós comprometemos a vitalidade da igreja. Comprometemos a santidade da igreja. E aqui, meus queridos irmãos, Neemias entende que precisava não apenas restaurar a cidade, mas precisava restaurar também a vida do povo. É um momento de renovação espiritual. E do capítulo 8 ao capítulo 10 deste livro, Neemias vai tratar desta questão da restauração, da revitalização da vida espiritual do povo de Deus. E como ele faz então? Ele convida Esdras, que era o guardião da lei de Deus, um sacerdote. É como se ele tivesse terminado de fazer aquelas construções e quisesse fazer uma conferência teológica. E então ele convida o mais versado na época, que era Esdras, um homem de Deus, um homem fiel, um homem competente na exposição da palavra. E ele traz consigo outros sacerdotes que são capazes de instruir o povo, capazes de traduzir a palavra e de explicar a palavra de Deus. Porque a vizinhança ali, alguns que estavam achegando e fazendo parte desta nova comunidade ali, do povo de Deus, alguns deles falavam aramaico. Então era preciso traduzir do hebraico para o aramaico. Precisava de pessoas versadas. Precisava que essas pessoas explicassem a palavra de Deus. E para a restauração do povo, então se fez necessário convidar o povo para refletir à luz da palavra de Deus. E é interessante, meus irmãos, que o povo sente esta necessidade. Aqui há um dos atributos da palavra de Deus. São 6 os atributos das Escrituras Sagradas, eu vou mencioná-los aqui, mas um dos atributos é a necessidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é necessária. Vemos isso nos versos 1 e 2. Quando diz assim, em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel na sua cidade, esse 7º mês aqui é setembro ou outubro do nosso calendário. Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Para reformar a vida espiritual do povo, ele trouxe a palavra. O povo entendeu que era necessário ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, por que o povo chegou a essa conclusão? De que era necessário ouvir a palavra de Deus? Porque ao desobedecer a palavra de Deus veio destruição. Ao desobedecer a palavra de Deus veio castigo. Veio opressão. Veio sofrimento. E, lamentavelmente, às vezes é preciso chegar a esse momento para entender que é preciso voltar à palavra. A entender que a palavra de Deus é extremamente necessária para as nossas vidas. Tem gente que só depois de sofrer muito e de, lamentavelmente, às vezes, atrair sobre si o castigo de Deus, que ele entende que precisa voltar. Ele entende que precisa rever a sua postura diante de Deus. As Escrituras, elas são necessárias. É fundamental que nós voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus. O ensino de Deus para uma vida boa e feliz é um ensino pautado na palavra. É um ensino voltado para as Escrituras Sagradas. Paulo Anglada, que é um pastor presbiteriano, recém-jubilado,
escreveu um livro sobre pregação da palavra de Deus, Introdução à Pregação Reformada, e nesse livro, Paulo Anglada, ele diz o seguinte: nós estamos nos nossos cultos, nas nossas atividades, substituindo a palavra de Deus. Nós gostamos de cantar muito, gostamos de louvar muito, gostamos de muito entretenimento, mas na hora da palavra, nós não estamos tão atentos assim à palavra de Deus. Há uma substituição da palavra de Deus, fica claro, nós reduzimos o momento da palavra, reduzimos o tempo da palavra. E nós devemos, meus irmãos, nos atentar para essa grande verdade: a palavra de Deus é necessária para a nossa vida. E os irmãos se reuniram no nascer do dia, até o meio-dia, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Pense você ficar de 6 horas da manhã até meio-dia, prestando atenção na palavra de Deus, ouvindo a mensagem de Deus. A palavra de Deus é necessária, indispensável para trazer o povo a um renovo espiritual. Algumas pessoas, ao nos perguntar se somos da igreja presbiteriana, perguntam de qual? Da renovada? Porque muita gente acha que o renovo é pular. Muita gente acha que o renovo é a pessoa sair saltando e saltitante no domingo ou em alguma programação, falando em mistério, como alguns entendem, e ali houve um renovo. Mas o renovo espiritual começa quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. Nela meditamos de dia e de noite. Nela temos a nossa vida amparada, orientada, ornamentada, instruída pela palavra de Deus. Não é em movimentos que empolgam as pessoas, mas é em movimento que traz compreensão à luz da palavra de Deus. Crescemos espiritualmente, temos a nossa vida renovada quando compreendemos a palavra e a aplicamos na nossa vida. Nós precisamos da palavra de Deus, meus irmãos. Se faltar a palavra de Deus, tem algo errado. Se faltar as Escrituras, o culto não é completo. Não podemos abrir mão da palavra de Deus. Esta é a principal marca da igreja presbiteriana. Uma igreja que preza e que zela pela exposição da palavra de Deus. E nesta noite o sermão tem um tom exortativo, para que você olhe para a sua vida, para que você pense nos seus relacionamentos, e como nós conduzimos a nossa casa, de forma leviana e preguiçosa, não dedicamos tempo à palavra de Deus. O grande puritano Richard Baxter, quando chegou na igreja e identificou a frieza da igreja, ele passou a visitar os irmãos. E visitando os irmãos, ele chegou à conclusão de que a igreja estava fria porque os irmãos não liam e não meditavam na palavra de Deus em suas casas. Quando falta a palavra de Deus na nossa vida, falta vida no culto. Por que nós às vezes temos um culto fraco, apático? É porque nós não estamos centrados na palavra de Deus. É através da palavra de Deus que a nossa vida é retificada. É através da palavra de Deus que a nossa vida é revitalizada. É voltando os nossos olhos para as Escrituras sagradas. Talvez você pense, o pastor está um pouco empolgado esta noite, mas é porque, de fato, a palavra de Deus ela é necessária para as nossas vidas. O que Neemias quer deixar claro aqui para Esdras também, e Esdras quer deixar claro para o povo, é que a palavra de Deus confere a verdadeira identidade do povo de Deus. Você não é povo de Deus porque você tem seu nome no hall de uma igreja. Você não é povo de Deus porque você se intitula evangélico. Você é povo de Deus porque a palavra de Deus te alcançou. Porque a palavra de Deus faz sentido para a sua vida. Você é povo de Deus porque você foi resgatado de uma vida de pecado para uma vida de santidade através da pregação da palavra. É isso que faz de você povo de Deus. A nossa identidade é a
pautada através da palavra de Deus. Meus irmãos, quando falta a palavra, nossa vida se deteriora. Nossa vida fica comprometida. Precisamos voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor. A preservação da palavra e da nossa identidade está associada à aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas. Eu quero fazer aqui, então, algumas observações e pontuar algumas questões à luz desse texto, sobre os frutos que a palavra de Deus produz. A palavra de Deus, ela produziu um referencial de justiça para o povo. Vejam no versículo de número 3. Acompanhe a palavra do Senhor comigo. Leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. O fato de Esdras ler aí, diante da praça, a praça era o lugar onde se executavam algumas ações judiciais. E este momento é feito e é realizado ali exatamente para dizer que é através da palavra de Deus que se tem a aplicação da verdadeira justiça. A palavra de Deus pregada, anunciada ali neste tribunal, está dizendo que nós encontramos um referencial de justiça para a nossa vida quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus. É preciso voltar os olhos para a palavra de Deus. Tantas injustiças cometidas, irmãos, por quê? Porque há uma violação da palavra. O povo de Deus mesmo aqui, em um determinado momento, violava a palavra de Deus, explorava os seus próprios irmãos. Há essa questão da injustiça, porque há um atropelo da palavra de Deus. E Neemias está dizendo, um dos frutos que a palavra de Deus produz é que ela é um referencial de justiça para nós. É um referencial que está fora de nós, porque nós podemos falhar, nós temos erros, nós pecamos, mas a palavra de Deus, ela é perfeita. E aqui entra um aspecto também de um atributo da palavra de Deus, é que ela é autoridade. A autoridade máxima, nós entendemos na igreja presbiteriana, não é o Supremo Concílio, não é o conselho da igreja, é a palavra de Deus. Nós, como povo de Deus, como concílios, como conselho, precisamos tomar as nossas decisões amparadas pela palavra, porque a autoridade máxima é a palavra de Deus. Ela é autoritária. Quando Deus fala com Adão e Eva não precisavam obedecer a Deus, e Deus estabelece os limites, estabelece aquilo que eles têm que fazer, porque a palavra de Deus era a autoridade máxima na vida deles. Devemos obediência a Deus, irmãos, porque a autoridade de Deus é absoluta sobre as nossas vidas. Não há como negociarmos isso com Deus. Não há como pensarmos, será que eu devo obedecer a Deus? Será que em determinadas situações eu não posso decidir pela minha própria vontade? As Escrituras dizem para nós que ela é a autoridade máxima nas nossas vidas. Não podemos chegar diante de Deus e questioná-lo, porque Ele é o nosso Criador e Ele exerce a autoridade absoluta sobre nós. Por isso, então, Esdras deixa claro aqui, juntamente com Neemias, que para nós termos um referencial de justiça, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Mas o segundo fruto aqui que a palavra de Deus produziu foi um verdadeiro arrependimento. Versículo de número 9. Acompanhe comigo o texto da palavra do Senhor. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Meus irmãos, o sermão aqui de Esdras mexeu com as emoções do povo. Arrancou lágrimas dos olhos do povo, porque o povo começou a ver
que a vida deles destoavam da palavra de Deus. Eles viram que todo o sofrimento que eles enfrentavam, que toda a situação que eles vivenciavam, era fruto de uma vida de desobediência e de pecado diante de Deus. E lendo e pesquisando, eu cheguei a um autor que diz: sabe por que nós temos dificuldade com arrependimento? Sabe por que nós temos dificuldade de nos voltarmos para Deus? Sabe por que nós temos dificuldade de nos voltarmos para as pessoas que nós ofendemos, que nós magoamos, as quais nós pecamos contra elas? Nós temos essa dificuldade porque o arrependimento dói. Dói. O arrependimento mexe com as nossas emoções. E a pregação da palavra agora produziu um verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento não é remorso. O verdadeiro arrependimento não é superficial. Mas ele acontece quando o Espírito Santo convence a pessoa de que de fato ele errou, transgrediu a palavra de Deus e ele precisa voltar. E como dói, irmãos. Como dói. Porque nós temos que abandonar o erro. Porque nós temos que começar uma nova caminhada. Temos que reparar algumas coisas. E como dói voltar atrás em algumas questões. Como dói chegar diante do filho que você magoou, que você pisou, e agora ter que pedir perdão arrependido. Voltar atrás, como dói. Por isso que às vezes nós não pedimos perdão. Preferimos deixar as coisas com o tempo. O tempo se encarrega de apagar, o tempo se encarrega de curar. Avalie sua vida nessa noite. E veja se você não precisa se arrepender de algumas questões na sua vida que você tem vivenciado. Analise a sua vida à luz da palavra de Deus. Faça esta autorreflexão. E a minha esperança é que nesta noite a palavra de Deus mexa com o seu coração, mexa com as suas emoções. Porque se ela ficar apenas aqui e não chegar no coração, ela não vai produzir arrependimento em você. Pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor sermão. Se a palavra de Deus não chegar no seu coração, você não vai se arrepender dos seus pecados. É preciso que ela alcance o seu coração. Se necessário for, é preciso que a palavra arranque lágrimas dos seus olhos, para que você reveja a vida que você tem levado diante de Deus. Meus irmãos, eu tenho procurado aos sábados fazer um culto em casa. É o momento que nós levantamos, pegamos a Bíblia para ler. E não são raras as vezes que eu preciso pedir perdão. Pedir perdão para meu filho, ter pecado contra ele, tomado com ele alguma atitude que não correspondia com a palavra de Deus. Mas às vezes também eu falo para ele pedir perdão. A palavra dura que ele disse para a mãe, por ter magoado a mãe, por ter me desobedecido, porque isso é uma violação da palavra de Deus. Mas às vezes a mãe também tem que pedir perdão. E aquele momento ali é um momento de nós refletirmos, orarmos, cada um faz a sua oração. Nós cantamos, lemos a palavra e oramos e pedimos a Deus para restaurar a nossa vida. E a gente sai dali mais alegre. E como é bom fazer isso. E como é bom rever os nossos relacionamentos. É isso que Esdras orienta. Olha, vocês já choraram, tá bom, para, agora é hora de se alegrar. E o outro fruto que a palavra de Deus produz aqui é verdadeira alegria. Olha o verso 12 comigo. Então todo o povo foi a comer, a beber e enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Que coisa maravilhosa, quando você pega um texto da palavra de Deus para ler, e aquele texto traz para você alegria verdadeira, porque vem a compreensão, você ora, pede o Espírito Santo para iluminar a sua mente, alguém te explica, você fica alegre, porque você agora compreendeu a palavra de Deus, ela tem essa aplicação, ela traz vida. Nada trata mais o nosso coração do que a palavra de Deus.
ela é remédio para as feridas da alma, ela é alento para um coração magoado, ela é alento para um coração ferido. Muitas vezes estamos tristes, cabisbaixos, mas ao ouvir a palavra de Deus, a nossa esperança é renovada, a nossa alegria volta, nosso coração se alegra, o nosso ânimo é reavivado, é reanimado. E aí nós passamos a nos envolver com mais alegria, com mais paixão na obra de Deus. Isso acontece, meus queridos, quando nós abrimos os nossos olhos e o nosso coração para ouvir e acolher a palavra de Deus. Martin Lloyd-Jones, ele trabalha 3 aspectos que eu acho extremamente interessantes. Ele diz: a palavra de Deus precisa ser compreendida, por isso você precisa fazer uso da razão. Ela precisa ser sentida, por isso você precisa aplicá-la ao seu coração. Ela precisa ser vivida, por isso você precisa aplicá-la à sua vontade, para que na tomada de decisões você faça segundo a palavra de Deus. Este é um fruto maravilhoso que a palavra de Deus produz. E eu espero que ela tenha produzido e esteja produzindo isso na sua vida. Alegria por estar na presença de Deus, por ouvir a palavra de Deus. Não entenda esta palavra como uma sentença de juízo. Entenda essa palavra como uma sentença do amor de Deus, como um cuidado, como um zelo de Deus pela sua vida. Um zelo também pastoral pela vida da igreja e pela vida dos irmãos. Mas há um 4º fruto que a palavra de Deus produz, é que ela produz compromisso. Vamos ler a palavra do Senhor, verso 13. Vai do verso 13 ao verso 18, mas eu acredito que o 13 é suficiente para explicar esse ponto. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, e os cabeças da família e todo o povo, sacerdotes e levitas, isto para atentarem nas palavras da lei. Precisamos ler mais. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Até aqui está bom. Depois, irmãos, continue a leitura. Eles acharam a palavra de Deus que o próprio Deus havia dito por intermédio de Moisés para fazer cabanas. Aqui é a festa dos tabernáculos, ou a festa que eles chamavam de festa das cabanas. Duravam 7 dias. Lendo a palavra de Deus, louvando o Senhor, festejando. O judeu festeja de verdade. 7 dias de festa. Mas por que eles fizeram aqui este evento? E eles se lembram de Josué, mas eles lembram também quando Deus os havia tirado da escravidão do Egito. Na peregrinação no deserto, em alguns momentos eles fizeram cabanas para nelas habitar. E aquilo ali trazia a memória deles, o que Deus havia feito. E em sinal de compromisso coletivo, todo mundo subia, vamos fazer essa cabana. Este compromisso com Deus precisa ser coletivo. Para todo o povo. Esta é uma reunião de todo o povo. Todo o povo precisa comprometer-se com Deus que nos livrou, com Deus que nos resgatou, com Deus que caminha conosco, Deus que está presente conosco. Por isso Deus faz uma aliança com o seu povo, para dizer que nós não caminhamos sozinhos. Nós não lutamos as lutas da vida sozinhos. Deus que fez uma aliança conosco, está conosco o tempo todo. A presença de Deus estava ali com o povo dele o tempo todo. Este compromisso é um compromisso coletivo, mas é também um compromisso individual. Por isso, cada um deve fazer a sua cabana. Por isso eu tenho que fazer a minha cabaninha. O meu filho tem que fazer a cabana dele e a minha esposa a cabana dela. Porque além de termos o compromisso coletivo com a igreja, o povo todo deve se comprometer com Deus. Mas esse compromisso também deve ser um compromisso pessoal. De cada um de nós. Nos comprometermos pessoalmente com Deus. Seja você uma criança que tem condições de compreender a palavra, é o que está aqui. Seja você um adolescente. Seja você um jovem, um irmão, uma irmã. Você precisa comprometer-se com Deus. Um compromisso
pessoal. Quando nós pregamos a palavra de Deus por si mesma nos desafia a uma vida comprometida com Deus. Se há uma das marcas na geração atual que é problemática, é a ausência de compromisso. Isso se reflete nos vários relacionamentos. Zygmunt Bauman entendeu isso e num livro que ele escreveu chamado Amor Líquido, ele diz: nós estamos numa sociedade líquida onde aquilo que era sólido antigamente se desfaz, se torna muito líquido. Os votos de casamento que eram feitos antigamente, que eram inegociáveis, hoje já não são mais. Eles são líquidos e eles se desfazem com muita rapidez. Pequeno problema, um pequeno dissabor no casamento é suficiente para a pessoa romper com o casamento. Pequeno desentendimento, ou às vezes a conclusão de que a vida de casado é uma vida difícil, então eu tenho que voltar atrás. Recentemente uma moça cristã casou-se também com um rapaz cristão, mas depois de uma semana aquela moça veio a refletir e disse: a vida de casado, de crente, não é para mim. E abandonou o casamento com uma semana de casado. Antigamente não era assim. As coisas eram sólidas e bem estabelecidas, porque tínhamos muito certo o compromisso que precisávamos assumir. Mas não é só isso, há também um compromisso no trabalho. Há adultos que ficam pulando de um trabalho para o outro porque ele não consegue se firmar num trabalho. Ele não é uma pessoa comprometida, então ele não tem firmeza. Há também um compromisso no namoro, há um compromisso na família, há um compromisso na igreja, no povo de Deus. E a palavra de Deus nos chama para uma vida de compromisso, para uma vida de comprometimento com Ele e com a sua obra. Meus irmãos, que Deus nos ajude nessa tarefa. Que Deus nos dê graça, porque somente através da graça de Deus nós podemos ter, de fato, uma vida que reflita todos esses frutos da palavra do Senhor. Que Ele nos conduza a uma vida de triunfo, não pela força do nosso braço, mas pela efetiva transformação que a palavra dele produz em nossos corações.